Olá pessoal, eu sou a Camila Teles e a gente tem mais um episódio agora do Farm Connection Delas, um projeto super especial junto com a CPA Máquinas, que está trazendo convidadas especiais aqui para contar a sua história e o protagonismo das mulheres no agro. E hoje, nesse episódio, tá bem interessante, sabe por quê? Porque são em dose dupla. É a Neiva 1 e a Neiva 2, ou seja, são duas Neivas aqui. A Neiva Basso, seja muito bem-vinda, Neiva. Obrigada, eu que agradeço. E a Neiva Casanova. Tudo bem, Neiva? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, que honra receber vocês aqui, estou muito feliz. Eu quero que vocês comecem agora, vamos começar com a... Vou chamar ela de Neivinha, porque é assim que a família chama ela. Pode ser? Pode, a com Neivinha certeza. e a dona Neiva. Combinado. Neivinha, então me conta, quem é a Neivinha, né? Como é que você chegou no agro, nasceu no agro? Qual é essa tua ligação com o agro? Me conta. Bom, eu tenho meus avós que são do agro, meus pais também, e foi por meio dos meus avós e meus pais. Eu sempre convivi no interior, né? Moro no interior. E sempre achei interessante de ver aquela adrenalina, aquela correria, tanto que desde pequenininha, quando que eu comecei para a escola, eu ia para a escola, eu chegava da escola, a primeira coisa era ir para a lavoura, sabe? Então foi desde pequenininha essa função de estar na lavoura, de ver o corre-corre, de querer ajudar, e também por conta da minha avó, que também é uma inspiração, né? Tanto ela, a cunhada dela, que sempre estiveram envolvidas nas lavouras, ajudando os maridos. Então, ali para mim, quando que contavam a história delas para mim, principalmente a minha avó, sabe? Eu peguei e disse, eu quero ser igual a elas, eu quero dar esse orgulho também. Porque eu achava muito linda a história delas contando que antigamente elas costuravam sacos, né? Não tinha a máquina em si que fazia toda a função, era elas que iam lá costurando e tudo. Então eu disse, eu quero ser igual a minha avó. Então foi por ali que começou o meu amor do agro, desde que eu nasci praticamente. Bom demais. Você é da onde? Interior de Tupã-Siretã, Espinilho Grande. Olha aí que maravilha. E dona Neiva, me conta, como é que o agro entrou na vida da senhora? Mas olha, eu sou filha de pequenos agricultores. Daí, quando eu casei, assumimos para cá, daí na lavoura, né? A gente participa em tudo. Porque é que nem a gente disse, tem máquina, tem tudo, mas precisa de um suporte. Com certeza. Não tem como, né? Sim. E a senhora é aqui de Passo Fundo? Sim, eu morava em Charrua Alta, Fica onde? pro lado de Itapejar. Tapejar. Muito bom. Então hoje foi mais fácil vir aqui, é mais pertinho. Sim, aqui agora eu tô aqui. Muito bom. Neivinha, me conta assim, a gente fala muito do protagonismo feminino e tu falaste uma coisa importante, né? Que a tua avó, ela sempre teve presente nos momentos de crescimento, de desafios, e a gente tem muito essa história para contar, né? Desde os pais que começaram com a enxada, abrindo tudo assim, sem ter opção de dar errado, né? Eles tinham só uma opção que era fazer dar certo, o sustento ia sair dali. Como é que tu honra hoje isso? Como é que é para ti honrar isso hoje? Mas olha, assim, ó, desde que eu soube da história dela, né? E eu sempre tive uma paixão por caminhão. Caminhão. Eu sou caminhoneira. Olha! Eu sou caminhoneira aqui da nossa granja. E eu sempre ia assim, junto na lavoura, né? Pegava, o vô dizia, eu tô indo pra cooperativa. E eu pegava, eu ia junto. Sempre junto, né? Aí tentei experimentar colher, né? Que eu pensei que eu queria, assim, quero experimentar colher. Mas não deu muito certo. Porque o meu pai e o meu irmão queriam sempre que eu colhesse ligeiro e retinho, né? Não deu muito certo. Foi aquele zigue-zague. E eu peguei e eu disse bem assim, eu quero ser diferente. Eu digo, eu vou testar o caminhão. As primeiras vezes eu digo que não foi fácil, sabe? Olha, eu ia junto com meu vô, daí o vô pegava e dizia, agora tu vai, mano. Dava umas erradas nas marchas, chegava lá na cooperativa, todo mundo ficava assim, tipo, olhando, ainda mais quando a gente erra, né? Errava uma marchinha, todo mundo dizia, eu vou desistir. E o meu avô sempre foi aquela pessoa assim, ó, que ele disse, não, tu não vai desistir, tu vai. Porque ele mesmo foi assim, desde o começo, né? Ele veio lá de Faxinal e todo mundo dizia assim que ele ia quebrar. Não tinha nada e diziam ainda que ele ia quebrar. Querido. E ele pegou e ele veio com garra e tudo e começou. E eu disse bem assim, eu quero ser que nem eles e eu vou começar. E fui indo, fui puxando, errando as marchas, ele sempre junto. Até que chegou um dia, ele disse bem assim, mana, hoje nós estamos apertados de gente, você vai sozinha? Eu disse, não vou. Eu digo, o que eu vou fazer se eu errar as marchas na subida? Aí ele pegou e disse bem assim,
pega, chega na subida, se tu vê que não vai subir, coloca uma primeira e vai. E só cuida para não voltar de ré, porque se voltar de ré e descer, não segura. E eu peguei e digo, como é que vai ser isso? Eu digo, nunca que eu vou dar conta disso, né? E eu via também a minha mãe, assim, não dirige muito, ela estava sempre na lavoura, aquele corre, ele leva peça, além de ter que fazer almoço, que daí naquele tempo nós não tinha caseiro e tudo, né? E eu dizia, mas eu tenho que conseguir, eu quero dar esse orgulho para minha família, eu também quero ser alguém na vida, né? Peguei o caminhão e me fui. E cheguei lá, daí todo mundo ficou olhando, né? E eu digo, ai meu Deus, agora sim, né? Eu digo, não vai dar certo. Mas eu peguei e digo, não, eu tenho que fazer dar certo. Sob pressão, eu queria nem fazer baliza com gente olhando, né? Isso. Peguei, cheguei lá na cooperativa, tudo. Eu disse para eles, olha, eu não sei, não entendo muito de bloco, não entendia muito dessas coisas, né? Porque daí eu larguei meus estudos, eu fiz o ensino médio e fui para a faculdade. Que o sonho do meu pai era que eu estudasse. Como eu não sou muito boa de cálculos, nada, né? Eu cogitei igual a administração, porque eu queria alguma coisa para fora. Eu pensei, eu quero alguma coisa que eu possa ajudar a minha família, porque eu digo, eles fizeram muita coisa, eles foram guerreiros, eu também quero dar esse orgulho. E aí eu peguei, fiz o primeiro semestre de administração lá em Juí. Eu digo, não dá, não consigo. Eu comecei a ficar doente, tudo. Eu tenho que ir para fora. Cheguei para fora e o pai disse, mas filha, tu tem que estudar para poder ter alguma coisa, né? E eu disse para o pai, me coloca na lavoura. Pai, o primeiro teste que me fez foi tirar pedra. Ele pegou, me colocou tirar pedra, ele disse, ela vai desistir de vereda, né? Fui tirar pedra o dia todo. Ainda caiu uma pedra em cima de um dedo ainda, arrochou e tudo. E eu não desisti, eu digo, não vou desistir. Tirei pedra e tudo, no outro dia era cedo, acordei, o pai disse, o que tá fazendo, filho? Vou junto tirar pedra? Eu digo que eu vou continuar. E daí foi indo, peguei, fiquei para fora, daí fiz carteira, daí já comecei a ajudar mais a mãe, né? A mãe era na cozinha, comecei a ajudar levando o almoço na lavoura, ajudando, assim, estraga peça, alguma coisa, também ajudava. E peguei o caminhão e comecei a ir. E daí, quando que eu cheguei na cooperativa, também encontrei uma senhora. E daí eu digo, mas se ela vai, eu também vou. E daí só fui indo, e daí comecei a ver que muitas gurias disseram que se inspiraram em mim de ver que eu ia, né? Olha aí. E eu disse para elas bem assim, vocês não desistem, porque eu tenho o meu avô e a minha família sempre me apoiaram. E não digo só meu avô e a minha família, até os colaboradores da nossa granja, eles pegaram e disseram, tu consegue, tu vai. Então, isso daí foi me animando, né? Eu digo, agora eu vou, né? E foi indo e fui me acostumando já com o caminhão e tudo, tanto que eu não fico uma safra sem. Eu fiquei grávida em 2022, o início da gravidez eu estava puxando de caminhão. Nem sabia que estava grávida. Grávida da Aurora. Da Aurora. Eu estava achando que era pedra na vesícula, né? Tá, pedra na vesícula, ruim e mal, e eu peguei e continuei puxando. Fui no doutor, daí o doutor disse, tu tem que se acalmar e tudo, né? Eu só dei uma olhada pro pai da minha filha e disse, tu fica quietinha, não vai falar que eu tô puxando em caminhão. Puxei no começo da gravidez e na reta final da gravidez com 8 meses eu puxei também. Com 8 meses? Com 8 meses. Tava eu com aquele barrigão e tudo. Então, a Aurora já nasceu no caminhão. Já nasceu no caminhão. Entendi. E gosta do caminhão também. Olha aí. Então, é esse ponto que eu ia chegar. Então, a Aurora já está inserida. Já está inserida. Tem a minha filha e a minha sobrinha também. A minha sobrinha também gosta de estar. Vai colher junto com o pai dela. Ela pega, se ela puder dirigir trator, essas coisas, ela vai. E estamos levando as nossas meninas juntos. Ah, que coisa boa. E, dona Neiva, me conta. A senhora, então, nasceu, né, no agro, na produção, seus pais eram produtores. E o que eles te ensinaram que te levou até hoje a permanecer no agro? Claro que a senhora casou com um produtor rural, né? Tudo se ajudou, né? Se ajeitou. Mas como é que foi isso de crescer no campo e permanecer no campo? Assim, não tive chance de estudar, né? Porque meus pais não tinham para pagar o segundo grau para mim, né? Transporte. Então, digo, vamos. Você já morava na propriedade? Já, Daí a gente continuou. Daí casei, vim para cá e a gente continuou. Sempre ali. E no dia a dia, como é que é isso? Assim, como é que é a sua rotina? Ajudando de que forma? Em todas as formas. Porque daí tu tem casa, tu tem neto, tu tem filho, tu tem que ajudar em algumas coisas no galpão lá, enfim, né? Sim. Daí é que nem a Neiva disse. Tu tem almoço, daí tu já vai... É aquela rotina todo dia. A senhora produz o quê?
Soja. Soja. Soja, trigo e agora estamos entrando no milho também. No milho também. Aveia, trigo, Sim, né? Vai Sim, intercalando, né? Mas milho a gente não planta. E aí os filhos, netos já estão atuando de alguma forma? Estão querendo ir para fora? Tenho uma filha que está com nós ali, daí deu uns imprevistos lá, então ela é formada, ela é nutricionista e a outra é fonoaudióloga. Então já está para a cidade e essa já não volta. E a outra ficou lá com nós. Que daí, bom. como eu não dirijo, ela ajuda a levar almoço, peça como precisa sempre, né? Sim. Então tá sempre correndo. Vocês sabem que eu converso muito com a minha avó, né? Tenho a honra de ter minha avózinha aí com 97 anos. E aí, quando eu pergunto isso pra ela, porque a gente conversa muito, e eu falo, vó, qual foi a tua história no agro, no campo? E ela falou, minha filha, desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma enxada na mão. Ela fala assim, né? Porque eu cresci na roça e eu cresci numa realidade muito diferente do que vocês cresceram. Né? A gente cresceu, que acho que é o caso das suas filhas também, indo para fora final de semana ou indo mais para passeio ou enfim lazer, né? E aí é uma visão diferente. Ela falou, a nossa ida era para trabalhar. Quando a gente começou a propriedade ali em Panambi, não tinha luz, não tinha água, não tinha absolutamente nada. Então eu ia e eu fazia fogo de chão para cozinhar, um carreteiro, uma polenta, alguma coisa para o pessoal trabalhar e ficar firme lá. Aí já veio a geração da minha mãe, que chegou com o meu pai. Minha mãe é filha única. Então, imagina, minha mãe é filha única e teve 2 filhas mulheres, né? Eu e a minha irmã. E as 2 hoje voltaram para casa. E a minha avó falava, olha... É uma alegria ver vocês aqui, porque eu sei tudo que a gente passou para construir isso aqui do zero. E construir sem internet, construir sem celular, sem luz, sem água. Tinha que ir lá buscar aguinha no balde e voltar. Então, ela disse, tinha vezes que a gente não conseguia tomar banho, porque não tinha como. Então, é uma realidade diferente, né? E como que vocês passam isso para as novas gerações? Assim, nessa questão de tradição mesmo, né? De coisas que seus avós, seus pais faziam e que hoje vocês fazem questão de permanecer fazendo. Olha, eu comecei assim, sempre dizendo, como é que eu vou dizer? Levando junto. Assim, pegando, dizendo que nem na minha filha, no caso, foi desde a barriga, né? Então eu peguei... Literalmente, né? Ela pegava e ia acompanhando e ela nasceu, daí ela nasceu em junho, final de junho. Quando chegou ali por setembro, outubro... Tu tava no caminhão Eu tava já no caminhão e eu pegava e daí esgotava o mamar dela, né? Deixava ela em casa. Mas chegou um dia eu disse, vou levar ela junto. Levei ela junto com meses e ela foi indo. Minha sobrinha também começou a ir junto. Ela ia no caminhão, ia na máquina, então eu fui demonstrando. E elas foram gostando de estar acompanhando e tudo, né? Então, naturalmente, né? Eu digo, fomos indo, elas foram vendo, se inspirando. Tanto que esses dias minha sobrinha foi dirigir o caminhão e ela disse bem assim, eu quero dirigir igual a Dinda. Então, assim, para mim foi uma alegria. E hoje tá mais moderno também, né? Sim. Tá tudo, quer dizer, eu dirijo não dirijo automático, dirijo manual. Vai na raiz. Meu pai tem bitrem, tudo, e dirige, daí até o meu irmão disse, mana, vai no bitrem, tudo é mais rápido, não precisa estar se judiando. Eu disse, mas é isso que eu gosto, da adrenalina de ver aquela correria de fazer marcha, sabe? Aquela coisa de dar aquele calor, de cuidar para não dar aquela ré. Ou de atolar também, né? Então é isso que eu mais gosto, né? E foi por ali, naturalmente, levando também para fora. Minha filha, que ela gosta de ver animais, né? Galinha, porco, essas coisas. Então a gente vai sempre puxando, né? A gente vai tentando, tá lá meio enjoadinha, não quer brincar. Eu digo, vamos lá para fora. Então daí a gente vai incentivando. Daí eu digo, vamos lá no galpão dar uma olhada. E tem o meu avô, que Deus o livre, né? É um avô crianção, sabe? Ele sempre fez tudo por nós netos. E pelos bisnetos, então, nem se faz, né? Então, daí, às vezes, a gente tá lá, que tá meio ocupado na correria, ainda mais cozinha, né? Às vezes dá uns imprevistos, já dá uma atrasada, já queima uma coisinha. Aí ele pega e diz bem assim, a Aurora, ou Júlia, né? Que é o nome da minha filha, da minha sobrinha. Vamos lá no galpão. Eu disse, pode levar. Depois, para trazer para dentro, né? É um caos. É um caos. Mas, assim, é por ali. Eles pegam e vão com os bisos, vão com os avós, vão com os pais, no caso, né? E vai indo assim. Vocês sabem que acho que a melhor lembrança de infância que eu tenho
Eu pequenininha, devia ter o quê? Uns 5 aninhos. 4, 5 aninhos. Era eu comendo marmita na lavoura com meu avô. Meu avô é falecido já. Mas aí, como não dava tempo... Sempre a gente tá sempre correndo contra o tempo, né? Vai chover, então tem que colher tudo rápido para conseguir dar conta antes. Então, às vezes, a gente não conseguia descer até a sede para comer, almoçar. E aí, a marmita ia até o campo, né? E eu achava o máximo, porque daí a minha avó escrevia marmita, Camila, e um coraçãozinho. Então, tipo assim, eu pensava, eu sou muito trabalhadora. Meu Deus, eu tenho uma marmita com meu nome. Então, olha só, são coisas simples, né? Mas que marcam, né? Então, assim... Eu sempre falo, meus pais nunca pediram para eu ficar na fazenda. Nunca. Eles sempre disseram, faz o teu caminho, voa, e se tu precisar do ninho, a gente vai estar sempre aqui. E eu voltei por amor, né? Eu voltei porque eu realmente amo aquele lugar. E é por isso que eu pergunto para vocês, como é que vocês passam isso no dia a dia para a próxima geração, né? Como é que é, dona Neiva? Nós temos 2 netinhos. Um tá com 4 e outro com 2 aninhos. O de 2 aninhos é em casa. Aquele é... E eles amam os tratorzinhos. Meu Deus do céu. É a coisa mais amada. Se vão continuar, a gente espera, né? Sim, com certeza. A gente tem esperança que isso continue. Mas vocês incentivam? Mas, com certeza. Olha, a CPA tem que mandar mais miniatura para eles, então, ó. Já fica a dica, eles viu? Eles amam. Pros netinhos da dona Neiva, hein? Vamos mandar um monte de miniatura para eles, para incentivar eles a permanecerem. Até o meu marido foi convidado para a CPA para ir lá na fábrica. E ele foi e trouxe os tratorzinhos. A maior paixão deles é os tratorzinhos. Tem que mandar foto pra gente. Que coisa mais querida. Eles amam. Ai, que bom. E como é que a senhora enxerga esse futuro, assim? Falando que... Imagina, hoje tá tudo celular, televisão, tablet, aquela função, todas as crianças, tudo, né, naquela tela, enlouquecidas, assim... Como é que a senhora enxerga essa situação hoje? Percebendo que nós crescemos de uma maneira muito diferente, né? Eu já posso dizer, embora seja bem nova, que eu não cresci com isso aqui. Eu não cresci com tela. Eu cresci jogando amarelinha na fazenda, cresci em cima de um cavalo, caindo do cavalo, me machucando bastante, inclusive, ralando o joelho, andando de bicicleta lá no meio das britas. Então, estrada de chão, eu tenho meus 2 joelhos tem uma tampa aberta, porque eu aprendi na grama. E meu pai falava, fica na grama. Eu queria ser radical, eu ia pra estrada de chão. E aí eu caía, me machucava, enfim. Lembranças boas, né? É verdade. Como é que você tá vendo isso hoje, assim? Porque é muito diferente do que a gente viveu já, né? É diferente. Isso até a gente comenta e até se preocupa. Vai saber até que ponto vai essa tecnologia, essas coisas na vida deles, né? Exato. Porque eles estão ali. Até o pequenininho, se tu largar ali. Sabe mais do que nós. Isso é Com verdade. certeza. Tu deixa a Aurora mexer em celular? Olha, tento evitar. Ela chorou bastante de cólica no começo, então daí de vez em quando... Um desenho, né? Desenho, dava assim, tudo. Porque ela galinha pintadinha porque é agro. Mas assim, ela pega... cresceu ali, quando ela fez 1 ano por ali, que eu peguei e comecei a dizer para ela, não vamos no celular, né? Porque a gente vê que ela ficava mais irritada e tudo. Então, eu fazia assim, de noite, um pouquinho ali pelas 8 horas, dou um pouquinho na televisão e deu. Mas, tipo, se eu não estiver muito ocupado, que tá fazendo as lidas, e ela for na televisão e chegar algum de nós dizer, vamos lá fora, ela larga de vereda. Que ela bom. não ela gosta de telefone, mas, tipo, se disser para sair, é com ela. Não tem essa... Larga o telefone. Ela larga bem então tranquilo. Tá bom. Agora, se não tiver, daí dá uns probleminha. Mas ela é bem de boa, assim. Ela gosta muito de estar lá pra fora. Vocês sabem que eu acho que a gente tem que deixar lembranças boas, né? Para os netos, para os filhos. Eu vejo por mim. Eu tenho uma lembrança maravilhosa da minha infância, de 5 anos, que eu comecei assim, eu ia um pouco na máquina, ia um pouco no caminhão, e aconteceu um dia que a mãe fez broa de milho. Eu ia te perguntar, porque você escreveu. Fala da broa de milho. A broa de milho foi Me assim. deu, inclusive, vontade de comer, podia ter trazido. Foi bem assim. A mãe sempre gostava de fazer aquelas broinhas de milho bem pequenininha, né? E eu fui uma criança assim, até uns tempos atrás eu era obesa. E eu, além de comer em casa, né? Comia bastante em casa na hora que estava feito, porque bem quentinho e tudo. Eu pegava, daí a mãe dizia, tu leva lá pro teu pai e pro teu irmão que estão colhendo, né? Aí ela botava era num saco de arroz, sabe? Colocava, tava.
Chegava eu bem faceira lá na máquina, sentava, que daí a máquina era a TC59 que nós tinha, então não tinha ainda o banquinho, né? Sim. Aí era o meu pai, o meu irmão e eu no chão, No né? chão, ali. Aí eles abriam a broda para comer a broda de milho. É que a segurança em primeiro lugar, né? Daí eles perguntavam, mano, tu comeu em casa? Eu digo, comi, mas eu comi bem pouquinho, né? Já tá com a barriguinha cheia, né? Vim lanchar com vocês. Vim lanchar com vocês, né? Aí já comia um pouco, quando que via, eu tava lá, dormindo. Pegava e dormia no colo. Aí ficava um pouquinho lá. Aí depois daí o pai dizia, mas acho que agora tá na hora de ir pra casa, né, mano? Claro, já tinha levado o lanche, né? Então já... Aí eu tinha levado o lanche, já tinha dormido. já tinha se divertido ali na máquina, ainda mais com o mano, né? Uhum. Aí pegava, daí eu ia pra casa, mas às vezes não tava satisfeita. Daí eu ia no caminhão com o vô, né? Aí o vô sempre levava, eu, o mano, na cooperativa e tudo, né? E o meu irmão era assim, ele é calmo, mas ele gostava de aprontar, sabe? Um dia ele pegou, daí ele disse bem assim pra mim, mano, vamos junto dentro do caminhão, no macaco, pra erguer o caminhão. Uhum. E eu disse pra ele, ai, mano, eu tenho medo. Não tem perigo nenhum, né? E o vô pegou e disse, mas olha, vocês dois não vão me aprontar, né? E ela tava bem tranquila lá dentro do caminhão e tudo. E o mano pegou e fez um som que tinha dado tipo um estouro no macaco. Meu Deus do céu, né? Eu peguei, tipo, nunca mais eu venho contigo, mano. Tipo, ele disse, eu queria ver a tua cara de medo e tudo. Eu digo, bem bonito, né? Irmão é isso, né? Irmão. Senão mas não tem graça. A gente sempre se deu bem. E ele que também sempre me incentivou. Tanto que ele pega agora, ele diz, mano, tu vai pegar o bitrem agora, né? Eu digo, não, deixa eu no meu verdinho lá, bem quietinho e tudo que tá bom. Digo, então, eu tenho bastante lembrança das broas, das viandas também, né? Que a mãe gostava. Eu digo, ainda mais se tinha um pastelzinho, uma panqueca, às né? vezes inspirava, a cozinheira se inspirava. Daí chegava a mãe lá com o almoço, né? Aí, às vezes, tinha que ir embora para estudar. A maior tristeza era que a tinha que ir embora para estudar, né? Mas é que sempre disseram, tem aula, tem que ter as notas boas, tudo, né? Então, eu pegava, eu ia, que o meu pai sempre dizia, tem que estudar, né? Eu pegava, ia, daí no outro dia eu dizia, depois que eu chegava da aula, eu pegava, daí eu já ia para a cooperativa. Então, sempre foi assim, essa adrenalina, como se diz. Isso aí. Dona Ney, a senhora tem alguma memória afetiva, assim, tipo a broinha de milho quentinha? Com a minha avó, né? Não tinha. Tanta coisa que ela falava, eu disse, pra quê? Eu ficava ouvindo, eu disse, mas meu Deus, parece a abobrinha ali, né? E quanta coisa que a gente ocupou no dia a dia, depois de grande, de casado, de tudo mais. Que foi entender, né? Foi entender. Isso é uma coisa que eu acho que não muda de geração para geração, não. Né? Porque eu vejo coisas que a minha mãe fala, que a minha avó fala, e que antes eu não dava bola. Falava, ai, besteira, não, tá falando para assustar. Tá falando pra impressionar. E hoje eu me paro fazendo as mesmas coisas. Isso aí. Tô construindo minha família, tenho o sonho de ser mãe, aí cuida da casa. Aí minha avó, é engraçado, ontem quando eu disse que ia trazer ela pra Passo Fundo, ela disse, eu acho bom eu ir mesmo, pra ver se tu sabe manejar a casa. Como eu te ensinei. Né? Então, assim, tinha coisas que ela me falava, eu nunca vou usar isso, eu nunca vou precisar disso. Eu também pensava. Mas não é bem assim. E usa. E eu acho que são esses ensinamentos que tecnologia nenhuma substitui. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Não tem. Porque, tu pode ter a maior tecnologia. Hoje tem até robô já, né? Robô que faz tudo. O ensinamento de vó e vô, pai e mãe, não substitui. Porque é uma coisa que eu vejo... Eu estudo muito e eu sou bem tecnológica. O Bruno... que meus sócios vão conhecer, ele tá chegando aí. Ele tem até aquele óculos que aparece a tela, sabe? Uhum. E eu já sou mais... eu não sou tão nesse nível. Mas eu não troco um chimarrão com a minha avó por nada nesse mundo. Eu acho que ali o ensino... E os jovens hoje, eles pegam e compram um monte de curso para ser empresário, para ser famoso, para ser não sei o quê. Eu disse, gente, às vezes tu tem dentro de casa o melhor professor do mundo. Né? Vai tomar um café com uma broinha... com a tua avó, com teu pai, com a tua mãe, eles vão te dar uma lição de vida que tu não vai aprender em lugar nenhum. Isso é verdade. Né? Eu sou muito família, sabe? eu também. Eu vejo pelo meu avô, ele é o mais velho. E eles sempre se reuniam, sabe? Se reuniam agora, ultimamente, para jogar o tal de jogo de cinquilho. Então, eu que sempre jogo é esse? Não conheço.
Eu não entendo muito, mas eles jogam com aqueles baralhos que tem desenho lá. É Tipo truco? É tipo truco. Ah. E tipo assim... A Camille conhece, eu não eles conheço. pegavam e daí eles jogavam, né? Eu achava lindo isso. A minha felicidade era chegar ao fim de semana e daí eles diziam, vamos jogar? Era cada um numa casa, sabe? E daí tinha aquela função de fazer o risoto pro domingo, né? O risoto, a maionese, a sopa com a massa caseira e tudo. E daí de tarde eles iam jogar, né? Até 5 anos atrás nós se reunia, depois do carnaval nós se reuníamos numa irmã do vô para comer os grostoli, que era uma tradição da minha finada bisa. Bom. Com chimarrão? Isso, mas infelizmente veio o Covid, né? Então nós se separamos e perdemos um familiar, um irmão do vô, que era assim, era o sócio, assim, eles foram sócio, o vô e esse irmão e mais um outro irmão que é vivo, sabe? E eu achava muito lindo de ver assim, ó, assim, desde um acontecimento. Tipo, a nossa família era muito festeira. Assim, tem um casamento, meu avô é assim, ele gosta de ver a família toda reunida. E não gosta de deixar nenhum de fora. Mas, tipo, acontecia uma coisa ruim, todos estavam juntos. Podia ter uma discussãozinha, alguma coisa, né? Família. Mas eles sempre estavam juntos e eu dizia para a mãe, eu tenho só um irmão, né? Um irmão mais velho. Eu digo, tomara que eu consiga um dia ser assim, sabe? Eles pegar e se reunirem assim, de estarem juntos, sabe? Tanto que ontem o meu avô fez um procedimento e, tipo, todos ligam, chamam, perguntam se está bem, se precisa de alguma coisa. Então, a gente vê, é uma união e tanto, sabe? Não importa se dão bem ou não, mas estão sempre juntos. E o meu avô sempre disse bem assim, se a família não se mantiver unida, ele disse, não adianta. Eles têm que estar sempre... É a base? Ele disse, sempre a família unida. Nós temos, assim, ele sempre que pode reúne tudo, nós, os netos e tudo, né? E ele disse, não tem coisa melhor do que isso. Às vezes, esses dias estava até, nós, a família reunida, às vezes na lavoura e tudo. Tivemos o ano passado, acho que foi o ano retrasado, que comprei uma máquina, né? A felicidade dele foi ver que estava, tipo, as bisnetas lá junto, nós tudo junto, né? E ele disse, é isso que eu quero. Ele disse, a família unida e ali batalhando. E ele foi sempre aquela pessoa que apoiou, sabe? Quando que eu estava estudando, eu queria voltar para casa e ele sempre dizia, tu que tem que saber se tu quer estudar ou voltar para casa. Mas eu digo bem assim, faça o que tu gosta, o que tu ama. E o meu coração sempre dizia de voltar para casa, de aproveitar o momento com a minha família, sabe? Principalmente com meus avós. Eu sou muito do meu avô, da minha avó, sabe? Tanto que às vezes até dizem, é muito puxa do teu avô, né? Eu digo, mas é assim, sabe? Eu sempre tive com ele, né? No caminhão e tudo. Então a minha maior felicidade é estar junto com eles. Às vezes, tem uma festinha, alguma coisa, eu quase não saio. Eu gosto de estar ali com eles, vendo eles felizes, porque eu digo, eles estando felizes, para mim, é o que importa. Eu digo, eles estando felizes, eu estou feliz ali com a minha filha, tudo, né? Então, a maior coisa é a união. Muito bom. Dona Eva, a senhora tem família toda trabalhando junto? Como é que é? Tem mais irmãos? É vocês, os filhos? É nós e os filhos. Então é uma relação mais tranquila, digamos assim. Sim, nós tínhamos uma sociedade, daí a gente acabou com ela e tocamos só nós. Vocês? Só nós. Por isso que tem que estar ajudando em tudo, né? Porque daí é só ele e eu. Sim. Vai da cozinha até a colheita. Até a colheita. Tá tudo junto. Tudo junto. É isso aí, gente. E é muito bom. É bom, né? É muito bom. Trocaria pela cidade? Trabalhar na cidade? Não. A gente não tem como... Tu não sabe fazer outra coisa. Nasceu pra isso, né? Pra isso. Claro que a gente daí lá tu tem as flores, tu tem um crochêzinho, tu tem... Claro. Sempre tem, né? Tem que ter, né? Um hobbyzinho, uma coisa diferente pra fazer. Não é só a lida no sol. Não. A senhora cozinha também? Cozinha bem? E adoro. Olha aí, ó. Deve ter a lembrança afetiva também, tipo a broinha de milho. Nem me fale. Tinha que ter trazido pra gente. Eu cozinho, mas não cozinho tão bem assim, mas eu cozinho. Eu gosto. Eu aprendi a fazer... Acho que já vem de berço, porque a família da minha mãe era fora de série. Então... são até hoje. Ih, fiquei curiosa agora. Eu quero ser convidada para um almoço, hein? Porque... Mas bem tranquilo. Lá na fazenda, minha avó passou boa parte da vida dela também. Ela cozinhava, minha mãe também. Às vezes apertava, ela ia pra cozinha, pro refeitório. Até eu já me aventurei. Quando precisa, a gente vai, não adianta, né? Sim. Quando precisa, mulher que resolve. Não tem que não fizemos. Não tem que não faz, né? Dá um corre aqui, um corre ali, busca peça, arruma comida.
a gente tá sempre dando um jeito e Dá um ainda jeito. tem um intervalo pro crochê, ainda tem um intervalo para dar uma descansada, para cuidar dos filhos, é isso aí. Brincar Eu com acho os que- netinhos. Brincar com os netinhos. Eu acho que é isso que nos diferencia, né? Minha avó sempre fala que muitos homens, né, que cresceram na agricultura e que se tornaram bem-sucedidos nesse trabalho, nenhum deles não tinha uma mulher forte do lado, né? Porque o homem, ele culturalmente falando, ele era o protagonista, né? Era sempre ele o homem, o chefe, eu digo assim, a figura do empresário, né? Do profissional, do produtor. Mas a mulher estava tapando buraco o tempo inteiro, apagando incêndio o tempo inteiro. Então, para ele conseguir estar lá na lavoura, fazendo o operacional, a mulher está ali na base, organizando todo o resto, cuidando das pessoas, cuidando da limpeza, cuidando da comida, cuidando de tudo. Então, quando as pessoas me perguntam o espaço da mulher, eu disse, ela sempre teve. Né? A mulher sempre teve junto, né? Só que umas ocuparam mais o seu espaço e outras não tanto, mas elas sempre tiveram ali. Não é verdade. E a gente tem esse espaço por competência, não por ser mulher, né? Porque a gente resolve Isso é verdade. os Não é BO, verdade. né, dona Neiva? Não, você falou em incêndio, gente, nós tivemos há 2 anos atrás, pegou fogo no nosso galpão e Ah! todas as nossas máquinas. Que dor. Eu jurei que o meu marido não ia se erguer. Mas ele teve força e conseguimos, e a gente está ali todo mundo junto. Estamos enfrentando uma dificuldade até hoje, e daí não tem preço o produto, não tem isso, não tem aquilo, né? Daí deu seca. Ser produtor no Rio Grande do Sul tem que ter uma resiliência ainda maior, né? Daí tá pesado, mas a gente vai passar. Desistir não é uma opção, né? Não, não. Alguém chegou e disse para ele, por que tu não larga tudo? Vai aonde? O que tu Exato. vai fazer que não sabe fazer outra coisa? É uma vida inteira Uma dedicada vida a isso. inteira. Uma E vida vocês inteira. vão dar a volta por cima. Vamos, nós vamos sim. Não, com certeza. Se E com Deus quiser, nós vamos. Deus quer, amém. E é isso, né? A gente tem hoje várias histórias de produtores. Sabe que nas enchentes ali, a gente visitou alguns produtores que também perderam tudo. Tudo. E eles falaram, desistir não é uma opção. Senão eu vou desmotivar meu filho que está começando. Sim. Vou desistir e ele vai ficar sem nada. Então vamos continuar lutando. Vai ser mais difícil, vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Mas ele falou, eu não sei fazer outra coisa. Vai se ajeitando E era, consegue. era vaca leiteira. E ele falou, eu não sei viver sem tirar leite, eu não sei como ter renda sem ser com isso. Então, eu acho que é sobre isso, né? E com certeza o seu marido, não conheço, não vou mostrá-la com vocês. Mas o seu marido ficou firme porque tinha uma mulher firme do lado dele. Tem uma Todo mulher mundo firme. apoiou, né? E não tem o que fazer. Tem que se apoiar. É isso aí. Então eu falo que a mulher forte é a base para o crescimento de qualquer produtor. E eu duvido alguém discordar disso. Porque eu vivi isso em casa. Meu avô cresceu, meu avô construiu literalmente tudo do zero. Ele chegou lá na propriedade, era só mato. E minha avó estava lá cozinhando no fogareiro, fazendo, e arrumando, e ajeitando, e roçando, e capinando. E até ela me ensinou a carpir. Eu queria carpir com ela e eu não conseguia segurar a enxada porque era muito grande, pesada. E aí meu avô fez uma mini enxada para mim, vocês acreditam? Uma enxadinha pequenininha. Eu não achei mais lá na fazenda, eu não sei que fim deu essa minha enxada, mas eu queria muito ela. Mas eu tenho um fogãozinho de lenha em miniatura, um fogãozinho a lenha rosa, que meu avô providenciou para mim também. Então minha avó cozinhava no fogão a lenha dela e botava umas pinhas para queimar no meu, para eu ir fazendo no meu também. Então assim, é exemplo, né? O exemplo arrasta. Isso é verdade. Então, quando a Aurora te enxerga trabalhando, quando seus filhos, seus netos te enxergam trabalhando, o maior legado que a gente pode deixar é eles honrarem isso e continuarem trabalhando, Com né? certeza. Com certeza. Eu vejo assim pela minha família, sabe? O meu avô foi uma pessoa que, se ele tivesse escutado os outros, ele não estaria como ele está hoje, sabe? Porque ele escutou muito, e ainda ele agradece. Ele disse bem assim, se ele não tivesse avó, que ele disse bem assim, ele fez, agora estão com 62 anos de casado. Quando ele fez 60 anos de casado, Uma vida. ele disse bem assim, ó, que ele tem muito que agradecer a avó, porque a avó costurava, né, nas coisas. E ele disse bem assim, se tivesse que casar de novo, eu casaria com ela 1000 vezes. Querido. E eu disse para a mãe bem assim, é muito lindo isso, sabe? Porque ele sempre disse que se não fosse ter uma grande mulher,
ele não teria ido para frente, sabe? Ele veio, passaram fome, quando eles vieram morar para cá, para o Espinilho, eles vieram, um caminhão trouxe a mudança, aí largou a mudança e foi embora porque marcava chuva, debaixo de lona, e choveu uns quantos dias, né? E ele disse, teve empecilhos, teve várias vezes vontade de desistir, mas a avó não deixou e ele também não desistiu e foi à frente. E eu digo, é o orgulho, sabe? E eu digo, e eu espero que um dia eu seja metade que nem os meus avós e meus pais. Já está sendo. E passar isso para minha filha também, porque eu também quase desisti. Quase desisti por questão de preconceito, assim, e nem era por homens, era por mulher. De chegar e dizer para minha mãe, você não tem vergonha da tua filha estar puxando de caminhão? E nível? Nesse nível. E a minha mãe, e tinha a nossa caseira no tempo lá, que trabalhou 10 anos com nós, ela disse, mas nós temos orgulho da filha, daí tudo, de estar ajudando, sabe? E eu digo para a mãe bem assim também, eu também tenho orgulho de mim de estar desse jeito, porque eu digo bem assim, eu vejo pela minha avó, o que ela passou, o que ela batalhou. Então, eu digo bem assim, se puder, não desista do sonho por causa dos outros. Eu digo, vai em frente e erga a cabeça e vai, porque consegue. E o meu avô sempre diz, pensamento positivo e vai. Ele diz, tu estando feliz e bem, ele diz, tem que estar bem de saúde e estando feliz, o resto só vai. Ele diz, batalha e vai. E geralmente, aliás, sempre, o que as pessoas falam de ti reflete muito mais quem elas são do que o que realmente elas estão falando, né? Isso é verdade. Então, se a gente for escutar a opinião dos outros, eu também não teria gravado nenhum vídeo na internet. Eu nunca ia ter defendido o agro como eu defendo, porque o que mais tem são pessoas para apontar o dedo. E aí, olha que interessante, no primeiro episódio com a Alessandra, ela me falou a mesma coisa. E ela tem 23 anos, novinha, tá na propriedade. E ela disse eu falei, se tu puder dar um conselho, né? Qual é o conselho dela? Não escutem as pessoas, porque as pessoas que não te amam, elas, no fim, não querem tanto teu sucesso. Escuta as pessoas certas, né? Porque daqui a pouco alguém diz, desiste, né? Pra que ficar nisso? Larga. Por que eu vou largar? Por que eu vou desistir? É o caminho mais fácil? É, mas é o que eu quero? É isso aí. Não é. Então, e a questão do preconceito também, eu também vou te dizer, Neijinha, que o maior que eu tive foi com mulheres também. Tipo assim, tu vai pro agro, mas o agro é extremamente masculino. Ou outras mulheres que queriam estar fazendo o que eu estou fazendo, me diminuindo na frente dos outros para parecerem melhor. Eu dificilmente tive preconceito ou sofri o machismo por parte de homem. Dificilmente, assim. Teve um caso ou outro que eu já cortei na raiz, porque a gente é criada também para dar resposta rápida. Mas, assim, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se apoiar. E essa conversa que eu estou tendo com vocês aqui, agradecer de novo a CPA por ter trazido vocês, né, por estar com o produtor rural, é uma forma de não só incentivar, mas da gente inspirar outras mulheres, né, a estarem no campo, a entenderem a importância, porque não adianta, né, gente? Vai guerra, volta guerra, dá pandemia, seca, enchente, a gente continua produzindo. E a nossa profissão é a profissão com um propósito que eu diria o mais lindo do mundo, que é alimentar as pessoas, porque não estou desmerecendo as outras, né? Médico, policial, bombeiro, todos são extremamente importantes, mas para eles trabalharem, eles têm que estar com o estômago cheio. E quem está produzindo alimento somos nós. É verdade. Então, que seus netos permaneçam, que a Aurorinha permaneça. Que assim seja. E que vocês sigam firmes aí, seguindo e dando exemplo para outras várias mulheres. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que Obrigada agradeço a vocês. o convite. Então, conversamos aqui com as duas Neivas, né? Nessa conversa, nessas histórias inspiradoras para mostrar para as mulheres que estão nos assistindo o protagonismo feminino que acontece de várias formas. Né? Muitas vezes não está no holofote, está lá atrás fazendo tudo acontecer, tapando buraco, apagando incêndio, resolvendo o problema, mas é sobre isso. Então eu duvido alguma propriedade rural ter crescido consideravelmente sem ter uma mulher forte junto. E é sobre isso que a gente precisa falar, é passar de avós para filhos, de filhos para netos, e a gente conseguir mostrar essa essência do campo, essa tradição. Claro que sempre inovando, sempre sendo diferente, mas sempre mantendo o diálogo, comendo a broa quentinha, né? Indo lá na cozinha conversar com a mãe, com a avó,
para manter essa essência do nosso agro. Então, mais uma conversa incrível, proporcionada pela CPA Máquinas do Grupo Ferrarim, que é o nosso grande parceiro aqui na Farm Connection, com esse projeto que é o Farm Connection delas, por isso que o Bruno Dupin não está aqui do meu lado, que é só as mulheres. E eu espero vocês no próximo episódio. Obrigada!